Obrigado, Natan. Boa noite a todos. Vamos começar, então, os trabalhos dessa noite. E para aqueles que ainda não desligou o seu microfone, eu peço que o desligue. Meu nome é Paulo César Panhocin, mas eu sou mais conhecido como professor PC ou simplesmente PC. Eu sou economista e matemático e professor universitário de profissão, atualmente aposentado. Eu serei, então, o moderador desta noite. Primeiro, vamos entender o que é a nossa orientação empresarial online. Todas as segundas-feiras, nós estamos aqui nesse canal, onde nós convidamos algumas pessoas da indústria de marketing de relacionamento para compartilhar com a gente sua experiência e seu conhecimento. Hoje nós teremos dois convidados especiais. Um deles vai falar sobre o plano de negócio da Emory e o outro vai trazer uma experiência pessoal sua. Para isso, então, como eu falei, nós convidamos duas pessoas, dois empresários que já têm muito sucesso nessa atividade. O primeiro empresário é o Paulo Idreia. Eu vou ler aqui o pequeno currículo dele, pequeno, grande currículo dele, para que a gente conheça um pouco mais dele. Ele é português e mora em Lisboa. É economista, é diretor de autoescolas, é empresário emo desde 2005, é casado, tem uma filha com 25 anos e outra com 10 anos. Ele irá apresentar o plano de negócio emo. Então, eu peço a gentileza de todos abrirem seus microfones para que a gente receba com uma salva de palmas, diretamente de Lisboa, Portugal, Paulo Idreira. É Paulo! Paulo. É, Paulo. Bem-vindo! Muito boa noite. Então, Paulo Idreira, a sala é toda sua. Muito obrigado, Paulo. PC para os amigos. Verdade? Obrigado, PC. Obrigado, Mário. Obrigado a todos por partilharmos estas atividades a nível internacional, semanalmente. Pois está tudo dito sobre mim, não vale a pena estarmos a falar muito mais. Quiçá, para quem não me conhece e de forma a que nos possamos situar, são verdadeiramente 21 anos de negócio, não é? 2005, exatamente, 21 anos de negócio. E nestes 21 anos, se calhar atrevo-me a dizer que conheço melhor o ser humano nestes últimos 21 anos do que todos os anteriores da minha vida. Este negócio permite-nos perceber melhor, ou entender melhor, ou conhecer melhor, se quiserem, as pessoas. É um filtro, eu costumo dizer que é um filtro. O negócio mostra-nos verdadeiramente quem são as pessoas que realmente têm sonhos por realizar, quem são as pessoas que querem estabelecer metas na sua vida, quem são as pessoas que querem ter uma opção, não é, nas suas vidas, quem são as pessoas que realmente desejam a liberdade, e quando se fala de liberdade, é uma liberdade de poder escolher acima de tudo, porque quem pensa que é livre, porque, por exemplo, tem dinheiro, por vezes não é assim tão linear, não é? A liberdade de poder escolher o que fazer, onde estar, nem sempre se consegue de uma forma fácil. E, na verdade, este projeto, a promessa deste negócio, desta oportunidade que um dia também me chegou às mãos a mim, a grande promessa é a promessa da liberdade pessoal. E foi isso que me cativou quando um dia o meu advogado me apresentou este negócio. E às vezes as pessoas pensam que
Vou apresentar este negócio a quem tem necessidade financeira, a quem precisa de dinheiro. No meu caso pessoal, eu quando me apresentam este negócio, não era para ganhar dinheiro. Eu já ganhava dinheiro, não é? Tinha a minha vida organizada, tinha as minhas empresas, como o PC disse, e ganhava-se dinheiro, e bom dinheiro. Trabalhava muito, sim. Tinha o tempo praticamente todo dedicado às empresas pelo dinheiro que queria angariar. Sim, é uma verdade. Então, ele sabia que o que eu poderia valorizar ou procurar era aquilo que eu não tinha. No caso, tempo. E foi por aí que ele entrou comigo. Foi pelo tempo. Portanto, quando vos digo que nem sempre as coisas se fazem por dinheiro, há uma frase que eu ouvi no início do negócio, que uma pessoa que já tinha bastantes resultados dizia: este negócio é tão bom, tão bom, tão bom, que até dá dinheiro. E eu, quando ouvi aquilo, dizia: este homem não está bom. Então, um negócio é para dar dinheiro. Sim, mas há negócios que dão dinheiro e não dão mais do que isso. Este até dá dinheiro. Isto vai se entendendo, não é? Então, se calhar passo aqui para uma pequena apresentação, um auxílio de memória, digamos assim, e que nos permitirá visualizar aqui um pouco, ah, ter aqui uma ideia melhor sobre esta conversa que vamos ter. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Sim? Perfeito. Perfeito. Obrigado. Dando continuidade àquilo que vos estava a dizer há pouco, o ser humano faz aquilo ou escolhe, prioriza aquilo que ele entende que é bom para ele ou que ele necessita. É certo que, por vezes, nós não vimos as coisas da forma, se calhar, mais correta. É certo que, muitas das vezes, a nossa mente encontra-se fechada para aquilo que conhecemos. E, por vezes, custa-nos um pouco abrir a mente para ver as coisas de um outro prisma. Mas, por norma, fazemos aquilo que entendemos que é útil para nós. Valorizamos isso. Então, quando existe um porquê de verdade, muitas vezes o como não é o mais importante para se chegar a esse objetivo. Porque esse porquê vai nos permitir concentrar, fazer o quilómetro extra, fazer o necessário e não apenas o possível, para se conseguir avançar e alcançar esses propósitos. Eu não sei, e agora, quem me está aqui a ouvir, a escutar, eu não sei exatamente o porquê de cada um. Quando falamos com uma plateia de pessoas que realmente querem escutar esta nossa oportunidade, eu não sei o que é que poderá essa pessoa valorizar tanto, mas acredito que dentro destas possibilidades que eu aqui vos apresento, esteja uma delas. Mas poderá estar outra. O que eu sei é que eu devo descobrir o que é que essa pessoa realmente deseja da vida. E quando isso acontece, eu canalizo o meu discurso a essa necessidade, a esse porquê, a esse propósito, a esse sonho, a esse desejo. E então aí, a pessoa que me está a escutar certamente vai entender que este projeto, esta oportunidade, realmente permite abrir muitas portas e permite alcançar a cada uma das pessoas o seu porquê, mas eu tenho um discurso direto e ela vai se ligar a mim. Vamos criar essa dita relação. No meu caso, eu volto-vos a dizer, eu realmente tinha algo que desejava, que era estar com a família. Posso-vos dizer que eu saía de casa diariamente às 6:30 da manhã e nunca entrava em casa antes da meia-noite. E isso acontecia de segunda a sábado. Ao domingo, que era proibido as autoescolas estarem em funcionamento, estavam fechadas,
ao domingo restava-me o único dia para eu poder descansar um pouco. E é claro que eu queria dormir. Quando eu tenho a minha filha mais velha, à época, bebé, e quando ela poderia estar comigo o único dia que era o domingo, eu dormia. Ou seja, há uma máxima que eu tenho neste negócio e na vida e que falo com toda a gente quando apresento esta nossa oportunidade. Muitas vezes levamos uma vida inteira a trabalhar, a estar fora de casa, permanentemente, que era o meu caso, para que não falte nada nas nossas casas, e ao fim de uma vida entendemos que falta o mais importante, que fomos nós mesmos. E isto permite ter uma melhor relação familiar ou desperdiçar a família, e já sabem que o tempo é um recurso que, apesar de limitado, não volta, e é importante que as pessoas comecem a perceber isso desde cedo. Era o meu porquê. Cada um dos presentes terá o seu. Quando nós analisamos, aqui num pouco o prisma financeiro face ao que ganhamos quando somos jovens, a evolução do salário, que normalmente evolui à medida que vamos envelhecendo, entendemos também que, ao chegar a uma fase da nossa vida, a fase da aposentadoria, não é? Como se diz no Brasil, esse rendimento cai abruptamente. Ontem li numas notícias, li que na Europa querem cortar a aposentadoria, o valor a receber, querem cortar em cerca de 60% num curto espaço de tempo. Imaginem o que é. A reforma hoje, não é? A aposentadoria hoje já é baixa face ao ativo, quando estamos no ativo, ainda quererem cortar mais de 60%. É o que estão a pensar fazer na Europa, porque estes recursos sociais já não permitem. Pronto, imaginem. Ou seja eu um empregado por conta de outra, a quem eu vendo o meu tempo a troco de dinheiro, e que se quero mais dinheiro, mais tempo vendo, mas logicamente há um limite, porque eu não consigo trabalhar 24 horas por dia, senão também não consigo descansar. Ou tendo eu um negócio próprio que exige a minha presença, seja ele um cabeleireiro, um restaurante, sei lá, algo em que eu crio o meu posto de trabalho, até possa dar trabalho a algumas pessoas, mas que dependa da minha presença, que também vendo o meu tempo para ganhar um pouco mais de dinheiro, não é? Seja numa situação ou em outra, eu estarei sempre dependente do tempo que invisto. Ora, quando chego ao final da minha carreira, não é? Contributiva e de trabalho, o que eu vou ter é realmente uma dependência de uma aposentadoria que eu sinto exigência que o Estado me dê pelas contribuições que fui fazendo ao longo da vida. Vou depender desses subsídios do Estado. Será que a minha fonte de rendimentos é interessante? Se calhar não é. A pergunta aqui é, fazendo eu aquilo que faço hoje, e pode ser uma pergunta de retórica a cada um dos presentes, como é que eu me vejo daqui a 5 e daqui a 10 anos? Se calhar começo a pensar duas vezes e imagino que o quadro não é o melhor. Então, como vão ver mais à frente, a proposta que temos aqui passa por eu ter um pouco mais de saúde, não apenas emocional, mas também financeira. Eu entender que com este negócio, com este projeto, eu posso aprender, eu posso ter um pouco mais de literacia financeira e aprender a gerir o dinheiro que ganho para que eu não tenha que depender de terceiros à medida que vou envelhecendo. Este slide retrata algo interessante ao nível dos negócios da atualidade. Todos nós, e nos dias que correm, estamos sempre
atentos a tudo. Surgem negócios todos os dias. Existem plataformas que, dado esta era digital, esta nova economia em que vivemos, nos permitem, nos facilitam a vida. Nós sabemos que o mundo hoje está cheio de pessoas que sabem tudo, porque a informação, não é, está à distância de um clique, mas inclusive é o preço de tudo. Mas às vezes, quando puxamos um pouco mais por elas, entendemos que elas não sabem o valor de nada, porque preço e valor têm as suas diferenças e são grandes. Quando nós, em termos de consumidores de uma série de bens e de serviços diários, e aí vocês está descrito aí, estão aí bem visíveis algumas das plataformas que usamos, nós sabemos que, ao utilizar algo que nos facilita a vida, apenas e só somos consumidores. Ou seja, em termos de negócio, o negócio é útil para a plataforma e é útil para quem vende. No entanto, se nós, e fazendo aqui um pouco de publicidade, se nós entendemos que o Uber é uma plataforma interessante e que nos facilita a vida, se calhar até não muito cara, e estamos satisfeitos, se calhar até recomendamos, porque é normal alguém que goste de algo recomendar. A pergunta aqui é, eu enquanto consumidor, e por recomendar aquilo que eu gosto, e vamos novamente a essas plataformas como exemplo, poderei eu também ganhar com isso? Os negócios, hoje, estando à distância de um clique, estas startups cada vez existem mais, em várias áreas, os negócios hoje exigem investimento de capital sempre. Esta nossa oportunidade, que está no mercado há 67 anos, não tarda, faz 70, não é? Esta nossa oportunidade de negócio é algo que nos permite iniciar e, como os senhores podem ler aí, sem risco ao nível do capital, sem a necessidade de termos gastos com empregados, créditos para abrir o negócio, espaços físicos para ter o negócio, rendas mensais que nos obrigam ao negócio. Eu, quando entrei para o negócio, disseram-me, basta teres um papel, uma caneta e um telefone e inicias o teu negócio. Ora, se um negócio não tem investimento de capital de risco, aí sim pode ser um bom negócio, ainda que não funcione. Porque quando eu abri as escolas de condução, e posso-vos falar na segunda, na mais recente, que mesmo assim já foi no ano 2000, caso a escola não funcionasse e eu não pudesse abrir ou tivesse que a fechar, todo o investimento financeiro que foi feito até então morria. Digo-vos mais, à época, para se ter um alvará, que é uma licença de abrir portas, demorava mais ou menos 2 anos. Eu tive 25 meses à espera que o papel fosse assinado. Acreditem, 25 meses à espera com uma escola totalmente montada, 3 automóveis comprados e 2 motociclos e 2 motas. Imaginem o que é 25 meses a pagar para não funcionar. Quando abro já tenho um passivo enorme. Se não abro por algum motivo, aquele investimento ia fora. Ou seja, é investimento de capital de risco. Aqui o nosso negócio, meus senhores, não tem investimento de capital de risco. Mas à frente vemos um pouco melhor. Vou fazer aqui uma analogia entre o esquema tradicional de um negócio e o esquema em que o nosso negócio assenta e funciona. Imaginem-se aí nesse papel de cliente. Como vos disse há pouco, gosto, compro. Compro onde? Numa superfície, numa loja. Essa loja não fabrica.
Essa loja, eventualmente, até lá chegar o produto, serve-se uma cadeia de intermediários que, desde o fabricante até ela, tiveram que passar. Lógico, toda essa gente que tem os seus negócios tem que ganhar dinheiro. O que é que vai acontecer? O produto é inflacionado, logicamente, de maneira a que, desde o fabricante, já pelo lucro à fábrica, possa então recompensar cada um dos intervenientes, que quanto mais houver, teoricamente, não é? E na prática também, maior será, ou seja, mais aumenta o produto, o valor do produto final, que nós, enquanto clientes finais, pagamos. E assim está. Ora, a proposta que se faz aqui é que nós, enquanto clientes finais, nos possamos tornar sócios de um fabricante. E este fabricante, que tem uma forma excelente de poder recompensar quem com ele, ou a quem com ele se associa, vai permitir à cabeça que o cliente final que se torna sócio tenha benefícios extras. Por exemplo, e adianto-vos, poupar porque compra mais barato, sem intermediários, os produtos que já hoje usa, poder ganhar dinheiro pelo facto de, ao nos tornarmos sócios desse fabricante, termos o direito de representação da fábrica, das suas marcas e dos seus produtos, e mais uma série de formas que mais à frente vamos ver. Então, da mesma forma que fazemos hoje, enquanto não associados a este fabricante, quando vamos comprar a qualquer superfície comercial que hoje compramos, assim fazemos quando nos associamos a este fabricante. Mudar de mercado implica continuar a comprar o que eu já comprava e experimentar estes produtos que são de qualidade premium. Produtos que, se fossem vendidos através deste esquema tradicional que vos disse há pouco, de distribuição, teriam um valor muito elevado, ou elevadíssimo. Assim, compramos produtos premium a preço de produto de linha branca. É ótimo. Permite-nos, efetivamente, ter, com melhores produtos, logicamente, ter uma qualidade de vida melhor e uma saúde melhor em nossas casas. A segunda coisa que fazemos, que é aquilo que nós já fazemos hoje, quando gostamos de algo, é partilhar. Aqui eu posso partilhar não apenas o produto, mas também a oportunidade de negócio. Ou seja, o fabricante, além de me dar poupança, além de me dar lucro na comercialização, se eu assim o entender, vai-me permitir também que eu possa, ao partilhar o conceito, ao partilhar a oportunidade com outras pessoas, vai-me recompensar também pelo facto de eu ser embaixador dele e divulgador do mesmo. Mais à frente vemos. E claro, quando eu inicio ou enceto esta atividade que vos disse há pouco, eu consigo que outras pessoas, tal como eu, vejam a oportunidade e entendam que é melhor comprar neste mercado do que continuar a comprar no mercado que compravam até então. O que é que vai acontecer? Esta comunidade de consumidores do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do mundo, isto pode-se fazer no mundo inteiro, esta comunidade existente de pessoas que compram de forma dispersa vai ser redirecionada e vão, logicamente, comprar este fabricante. Quanto maior for a comunidade, não é, que se desenvolve a partir da minha palavra e de quem se associa a partir de mim, maior será o volume de negócios, maior será o montante calculado que permitirá distribuir por todos determinadas percentagens e dinheiro. Podiam vocês estar aqui a perguntar, ou podiam estar a perguntar, que tipo de produtos serão? Até podiam ser, sei lá, mísseis terra-ar. E quem é que os compra? Bem, às tantas haviam alguns que os compravam, mas não são produtos de tanta rotatividade como sendo produtos na área da saúde, da beleza e de cuidados do lar, que nós diariamente temos que comprar, que nós diariamente, porque eles se gastam, temos que ir repondo. Vou-vos dar aqui um pequeno exemplo, e vou tentar ser rápido, porque o tempo passa. Vou-vos dar aqui um pequeno exemplo para que os senhores possam entender um pouco melhor
como é que surge então o dinheiro e como é que o dinheiro se distribui. Imaginem que na vossa casa, a vossa família, neste momento são 4 pessoas. É esse bonequinho que vocês veem aí com pai e mãe e 2 crianças felizes. E que nessa casa, na vossa, vocês optam então por mudar do local de compra e experimentar este negócio e estes produtos. Aqueles 200 PVs que você vê ali do lado esquerdo, entendam PV como ponto-valor. E o que é isso de ponto-valor? Disse-vos há pouco que o negócio se pode fazer praticamente no mundo inteiro. Eu, por exemplo, estou aqui em Lisboa e vocês, a maior parte estão no Brasil. Temos aí uma querida amiga que se encontra em Miami, não é? A Luísa. E agora não sei, mas eventualmente até poderão estar pessoas de outros países. O que acontece é que em mais 110 mercados o negócio se pode desenvolver. Se nós tivéssemos que decorar a tabela de bónus que vocês veem ao vosso lado esquerdo, que é pela qual a Amway, no caso, este fabricante, nos recompensa. Se nós tivéssemos que a decorar em cada moeda local, era mais complicado. Então, a companhia criou uma tabela em ponto-valor. É uma tabela percentual, como vocês veem aí, que vai dos 3% aos 21%. E há um rácio para cada moeda. Automaticamente, sabendo o rácio, nós multiplicando por pontos, temos valores. Nesse caso, e como estamos a falar aqui em reais, aproximadamente um ponto dará aproximadamente 7 reais. Se não mudou muito desde a última vez, mas não é tão importante se for mais ou menos um. Então, o exemplo que eu vos estou a dar, e lembro-vos uma vez mais, é apenas um exemplo para percebermos como é que se distribui o dinheiro, é que na vossa casa, esses 4, num mês, entre tudo o que consomem já hoje e compram noutro lugar, fazem uma compra equivalente a 200 pontos. Multipliquem por 7 e já sabem. O que é que vai acontecer? Além do que compram para consumo e poupam, e do que compram e eventualmente revendem, e ganham a margem, não é? Ficou para vocês. Ao fechar o mês, a soma das várias compras que fazem, ao fechar o mês, dita um nível na tabela de bónus, que no primeiro exemplo, como vos disse aí ao lado esquerdo, está nos 200, então vocês vão ser ressarcidos, ou nós somos ressarcidos, em dinheiro, cashback dinheiro, na nossa conta bancária, de 3% equivalente ao volume de compras. É claro que se eu fizer compras de mais de uma faturação superior, imaginem ao nível de 10 mil pontos, eu serei ressarcido sobre 21% sobre esses 10 mil pontos. A pergunta que se põe é, mas será que eu consigo, entre consumir e comercializar, fazer 10 mil pontos todos os meses? Aí era um negócio exatamente igual àquele que eu tinha antes. Certamente não me sobraria muito tempo. A parte inteligente aqui é a alavancagem que pode existir pela forma, pelo modelo que a companhia criou em 59, que permite que quando eu partilho a oportunidade com outras pessoas, quando eu permito que essas pessoas possam também ter o mesmo direito e o mesmo negócio que eu tenho, então a companhia vai se servir não apenas de um volume de faturação pessoal, mas de um volume de faturação de comunidade, de equipa, de grupo, lhe queiram chamar, que automaticamente se vai gerar. No caso da segunda imagem que vocês veem, no partilhe, não é mais do que vocês, a vossa família, a fazer os 200 pontos, a mesma coisa. Porque eu continuo a consumir coisas, se calhar tenho meia dúzia de pessoas que me compram, mas eu agora ensinei, procurei, partilhei e ensinei 6 famílias, tal como eu, que também já consumiam noutro mercado. Como eu ajudei a redirecionei para aqui, para este fabricante, cria-se esta comunidade. No exemplo concreto, dá 1400, ou seja, 7 vezes 2, 14, verdade? Então, a minha organização, criada a partir de mim, está ao nível de 9%. Como é que se distribui este valor? Se
no exemplo em causa, cada uma das 6 pessoas que eu convidei, que eu ajudei a entender o porquê delas e o porquê deste negócio era o porquê delas, que os ensinei a dar os primeiros passos, porque eu tenho interesse em que isso aconteça. Se cada uma delas fizer 200, tal como eu, não é? Então cada uma delas encontra-se ao nível de 3% e a companhia paga-lhe a ela os 3% que lhe é devido. Mas como a minha organização está ao nível de 9, eu, para além de ganhar os 9% sobre a minha faturação pessoal, ainda vou ganhar um diferencial ao qual elas ainda não se encontram, que é o diferencial da tabela. Elas não têm por direito a um lucro da companhia, mas é um incentivo para mim, que não fiquei apenas por consumir e comercializar, mas também por partilhar a oportunidade com outros. Ou seja, quando o ditado diz o segredo é a alma do negócio, aqui é exatamente ao contrário e desmascara qualquer tentativa contrária, que é o segredo aqui é a partilha do negócio. Quanto mais eu ensino, quanto mais eu partilho, mais ajudo as pessoas a ganhar dinheiro, mais ajudo cada uma das pessoas a entender que pode mudar de vida, a dar-lhe aqui um pouco de esperança, porque falta muita esperança a muita gente, se calhar vocês sabem, pessoas que estão aí rodeadas, não é? Ou próximas de vocês, que a esperança falta, porque o noticiário só lhes dá desgraças, porque no dia a dia é só problemas. Às tantas precisam de estar rodeadas de pessoas que têm propósitos, que sabem por onde vão, querem partilhar, que querem o bem do outro. E este é o princípio deste negócio. Então a companhia vai-me pagar o diferencial existente. 9 menos 3, 9 menos 3, no caso a cada um deles. Então, eu além do lucro linear do que eu faturo, sou a ter um lucro diferencial. A diferença entre o nível que eu me encontro, menos o nível que cada um deles se encontra, porque é deles. Então, ganhar mais 6% de diferencial neste exemplo já vai permitir aí um rendimento aproximado de R$ 1.000. Eu não sei se R$ 1.000 faz diferença do bolso de um brasileiro, além do que ele já ganha por mês. Não tenho a certeza absoluta se fará. Para mim, faria certamente, não é? Mas, continuando. Agora vamos duplicar. Vamos ajudar cada uma dessas 6 pessoas a duplicar o seu conceito. E se isso acontecer, já o negócio fatura mais de 4.000 pontos por mês, não é? E o seu rendimento, e reparem, continuamos a dar-lhe a si apenas os 200 por mês, não estamos a aumentar o volume de faturação. Já lhe dá aqui um rendimento, com uma organização assim, de aproximados R$ 7.500. Se calhar já agrada mais qualquer coisa. E vamos duplicar só mais uma vez para chegarmos ao topo da tabela, e vocês já vão perceber porquê. Faturando 10.000 por mês, 15, 20, 100 mil, 1 milhão, a tabela de rapel está ali no limite de 21%. Ou seja, esses branquinhos que vocês veem aí, se foram os novos que entraram, se calhar se fizerem os 200 pontos ao nível 3%, que cada um deles faz parte da comunidade dos roxinhos, não é? Destes lilazes, que já este eventualmente estarão aqui ao nível de 9, 12, 15, tenho diferenciais, e vocês? Faturaram estes 200 pontinhos, têm esta organização desta forma, que um dia falaram com um, conhece outro, etc. E esta organização toda fatura acima dos 10 mil e vocês têm um rendimento aproximado de 15 mil reais mês. Agora, quiçá vocês estejam a pensar, ok, cheguei ao topo da tabela de bónus. Isto é pago por diferenciais. O Paulo disse-me que este, por exemplo, estaria a 15 e eu ganho 21 menos 15, ganho mais 6% daqui de 4.000 pontos, ou 5, ou 6 mil. Olha, dá por ser que dá estes 15 mil reais. Bom, bom. Então e se este senhor chegar a faturar dentro da organização dele 10 mil também? Se calhar eu faturo estes 10 mil, mais a soma dos laterais, se calhar até faturo 20, mas ele chegou a 21%. Que diferencial agora é que existe aqui? Não existe. Então quer dizer, quando alguém chega ao nível que eu chego, anula-se os diferenciais. A companhia não tem como pagar diferenciais. É aqui que se dá um milagre da matemática. Se vocês pensavam que a matemática é tudo assim tão certinho, aqui muda. Porque aqui 21 menos 21 é igual a 6. Ou seja, quando eu realmente ajudo
alguém da minha organização, da minha comunidade, do meu grupo, da minha equipa, a se destacar, a faturar também acima dos 10 mil pontos e anula esse diferencial, a companhia, como deixa de ter possibilidade de pagar bónus diferencial, então criou uma nova forma de pagamento para recompensar para sempre a pessoa que um dia o convidou e o ajudou a chegar também a esse nível, que são de 6% por mês. Que nesse exemplo concreto, vocês, a vossa família, que continua a ser os mesmos 4, a faturar, quiçá, os mesmos 200 pontos. Imaginem, têm aqui 6 amigos vossos, ou amigos dos amigos. Cada uma dessas comunidades se ajudou a chegar a 21% e que dali, não havendo diferenciais, mas também não existe tempo meu investido ou nosso investido, porque eles lideram, eles sabem trabalhar, há muita gente e para sempre, mensal, vitalício e transmissível por herança, 6% desse valor, que podem ser 10 mil, 11, 12, 13, 15, 100 mil, não sabemos quantos pontos vêm de cada linha, serão 6%. Isto é o que realmente permite aquilo que eu vos disse no início, a promessa de liberdade, a relação entre tempo e dinheiro totalmente controlada, porque os negócios continuarão a faturar com ou sem a vossa presença, porque cada uma daquelas pessoas tem em mente aquilo que necessita fazer todos os meses e quer também que alguém dentro das suas organizações também alcance o nível máximo da tabela de bónus. Falando-vos na Amway, podíamos estar aqui a noite toda, estes dados não estão totalmente atualizados porque já saíram os dados deste ano, mas acreditem que continuamos a ser, a Amway continua a ser a número 1 dentro desta indústria no mundo inteiro e a pessoa que o convidou certamente vai ter mais hipótese de o fazer entender o que é realmente a Amway, mas é uma empresa única no mundo, acreditem. Produtos de qualidade, já vos falei há pouco, são produtos próprios, são produtos que têm todos os certificados possíveis e imaginários, aí estão alguns dos selos que tanto as pessoas hoje procuram. Imaginem, por exemplo, ao nível da nutrição, a companhia tem terrenos certificados orgânicos, quintas, não é, orgânicas, uma delas, a maior do mundo, é no Brasil, em Ubajara, e o cultivo é 100% orgânico certificado. Tem uma trajetória, tem uma traçabilidade, tem uma rastreabilidade do produto, feita em 9 passos, desde o terreno até que o produto chega à nossa mão, única. Tem uma garantia de satisfação total, imaginei a confiança, gosto, fantástico. Por algum motivo não quero, a companhia permite que eu possa devolver e restituir o meu dinheiro. É claro que isso dificilmente acontece só se eu me enganar na cor de algum produto de, sei lá, maquiagem única. Nada disto se consegue sem aprendizagem, não é? Eu, quando iniciei este projeto, quando iniciei este negócio, eu sabia de muita coisa menos disto. E perguntei ao meu advogado, Luís, mas eu não percebo disto, como é que a garantia de formação é contínua? Tu vais ter permanentemente e da forma mais coerente, que é através do exemplo, de pessoas que têm resultados, vais aprender com eles. No telemóvel, no computador, também há atividades presenciais e atividades online, mas pelo menos diariamente, tu a escutares, vais no carro e estás a ter formação contínua, assim a queiras ter. E na verdade, este sistema de formação que nos dá apoio é imprescindível, porque permite-nos aprender, como vos disse há pouco, a partir de pessoas que já têm resultados. Ou seja, quem nos vai ensinar, quem vai partilhar connosco as suas experiências, os seus ensinamentos, são pessoas que desenvolvem este negócio e que nos dizem neste negócio como é que se fazem as coisas. Porque, uma vez mais digo-vos, hoje é fácil, em qualquer rede social, nós termos coachings ou coaches assim gratuitos de pessoas que desenvolvem outros negócios ou que se calhar nem negócios desenvolvem e que resolvem partilhar com outros as suas experiências.
que, quiçá, não estando no negócio, não se adequam àquilo que nós necessitamos de ouvir. E, às vezes, desperdiça-se tempo, não é? A ver coisas que não nos ajudam. Aqui não. É efetivamente com pessoas que têm resultados que eu vou aprender pela sua técnica e pela sua experiência como é que eles chegaram e como é que eu posso chegar também, se assim o entender. Falando em atividades presenciais, certamente que no Brasil existem várias, no mundo inteiro existem várias, mas hoje, a nível online, e esta é uma delas, as atividades tornam-se mais simples, mais fáceis de poder assistir. O sistema de formação, para mim, ajudou-me muito, não apenas neste negócio, como calculam, mas na vida. Eu hoje sei lidar muito mais com pessoas da minha família, com os meus amigos. Olha, em relação que eu tenho, por exemplo, com a minha filha, é totalmente diferente, porque devo este sistema de formação, acreditem, e ela está também conectada com ele, e daqui também entende que as coisas às vezes são um bocadinho diferentes do que se diz lá fora, não é? Único. E qualquer telemóvel tem esta aplicação e vocês vão perceber. Em suma, existem aqui 4 pilares fundamentais que eu gostaria de relembrar. Logicamente, o sócio capitalista, quem tem o dinheiro, não é? Quem tem a fábrica, quem detém os produtos. Ou seja, eu não tenho que me preocupar em fabricar o produto, eu não tenho que me preocupar com nada a não ser divulgar, aprender e fazer com que o produto me chegue à minha mão ou à mão do meu cliente, se assim entender que quer fazer um negócio também de comercial. O sistema de formação, não é? Como falei agora, que por um lado uma plataforma da EMA e por outro lado uma plataforma desta comunidade em que estamos aqui envolvidos, portanto, contamos também com a equipa e, claro, a peça fundamental que é cada um de nós. É muito importante que esse mindset abra. Há uma frase que diz que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará, não é, ao seu estado inicial. E é verdade. Quando se entende algo, e para isso é necessário que nós nos deixarmos guiar por quem sabe e quem tem resultados, as coisas evoluem. E a primeira coisa que tem que haver de desenvolvimento é o eu. Eu é que me tenho que desenvolver um pouco mais. Não é difícil. Como é que iniciei esta brincadeira, meus senhores? Como em qualquer outra comunidade. Registro-me, crio a minha conta e posso começar a comprar os produtos top. Compro o que quero, quando quero, da maneira que quero. Pago, recebo os produtos em casa, comodamente, ou noutro sítio qualquer, está feito. Quero ter um negócio que me dê algo mais do que só poupança e venda? Então, devo partilhar e dar a oportunidade também a outros, tal como me deram a mim. E isto permite, como vocês viram há pouco naqueles exemplos, começar a construir comunidades que nos permitem, assim, de uma maneira muito rápida, poder chegar àquele nível máximo da tabela de bónus dos 21% e ajudar depois outros a que façam o mesmo. Pelo caminho, meus senhores, existem viagens, existem encontros, existe uma série de momentos que podemos partilhar juntos. Acredito que alguém depois, mais para o final, diga os próximos eventos presenciais que existirão no Brasil. Talvez o PC diga, não é? Diga, nos dê essas datas, mas é muito importante que também presencial, porque há coisas que só o calor, não é? Só o calor nos dá e não a distância. Para terminar, posso-vos dizer que o meu primeiro encontro presencial tinha para aí 5.000 pessoas, foi em Madrid e eu entrei no início de agosto, na primeira quinzena de agosto de 2005 e esse evento era no dia 27, 28, por ali de agosto também, portanto, mais ou menos 10 dias depois, coisa que eu valha. E se eu não vou a esse evento, não levo a minha esposa comigo, que por acaso foi enganada, que eu disse que ela ia para um spa e aquele hotel só tem uma piscina pequena exterior, imaginem. E se eu não a levo comigo, se calhar hoje não estávamos aqui a conversar.
porque ali eu vi uma realidade totalmente diferente a nível mundial. Faz-nos falta, não é? Portanto, meus senhores, uma vez mais, muito obrigado e vocês são os maiores. Gosto muito de estar aqui com esta equipa de gente linda e vamos para a frente. Juntos, vamos mais longe, de certeza absoluta. Bem-vindos aos novos pela decisão que tomem e vamos embora. Obrigado. Obrigado, Paulo. Pessoal, vamos abrir os microfones, vamos dar mais uma salva de palmas para o Paulo Igreira, que foi brilhante e muito didático. Obrigado. Brilhante. Parabéns, Paulo. Rapaz. Então, apesar da palestra, né, dessa apresentação ter sido muito boa, muito didática, sempre ocorrem dúvidas. Então, eu recomendo que você que está assistindo esse plano pela primeira vez ou segunda vez, que você procure ainda hoje quem te convidou para que você possa tirar todas as suas dúvidas e vir fazer parte dessa grande família Emos, certo? E seja bem-vindo à nossa atividade, caso você ache que ela é viável para você. Bom, agora nós vamos chamar um outro convidado de sucesso, que também tem uma vasta experiência nessa atividade. Estamos falando do Nathan Guterman. Mas quem é o Nathan? Nathan é natural do Rio de Janeiro e atualmente ele mora em Brasília. Ele é cirurgião dentista aposentado, com especialização em odontologia e saúde coletiva pela Universidade de Brasília, é mestre em odontologia social em Natal pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é divorciado e tem 2 filhos adultos, 2 netos de sangue e 5 netos de coração. Ele é músico amador, toca piano, violão e sanfona. Quem não sabe o que é sanfona, vai pesquisar. Para isso, nós temos a internet. Ele adora viajar pelo Brasil e pelo exterior. Se sente realizado fazendo novos amigos e ajudando pessoas a construir o negócio Emo. Sempre que possível, é dado a quebrar paradigmas. Então, eu peço que todos abram seus microfones para receber com uma salva de palmas diretamente de Brasília, Nathan Guterman. Grande Natan. Obrigado. É isso aí, Nathan. A sala é toda Bora sua. lá, Natan. Muito obrigado. Só tem um detalhe. Tem uma amiguinha aqui, ó, que é uma guitarra. Eu também toco guitarra. Eu esqueci de colocar no meu mini currículo. Gente, boa noite. Um prazer estar aqui. E hoje vou falar de uma experiência. Eu vou juntar 2 temas: experiência de negócio e experiência com o produto do negócio, né? E algo que realmente sempre me impressiona é todas as vezes que a gente tem uma experiência com um produto, que a gente fica sem palavras, porque não dá para comparar qualquer outra coisa com que seja similar, digamos assim, com aquilo que a gente consome no negócio. Ó, dona, olha. Aquilo que Paulo falou, da gente compartilhar, é a tônica desse negócio. E é justamente o que eu vou fazer hoje. Vou compartilhar com vocês o resultado que eu obtenho todas as vezes que eu uso este produto aqui. Vamos ver se eu consigo fazer vocês verem, porque como está num fundo virtual, talvez eles não consigam ver. Depende do ângulo. Não sei se eu vou conseguir fazer vocês verem. Parece uma mão invisível. Está quase aparecendo, né? Dá para ver alguma coisa? Bom, isto aqui é um probiótico Flora Balance da Nutrilite, que é uma das marcas da Amway. Tá? A Amway tem várias marcas. Essa é uma das marcas que nós mais consumimos aqui no Brasil, devido às inúmeras vantagens em termos de saúde que a gente obtém ao consumir. Especificamente esse produto é um produto que me tira de certas situações
digamos assim, desagradáveis. Por exemplo, quando eu tenho algum problema gastrointestinal e que acontece alguma perturbação no funcionamento do meu aparelho digestivo, eu já lanço mão dele. Antes que aconteça alguma coisa mais contundente, eu já lanço mão de uma cápsulazinha dessas. E esse produto, como todo probiótico se diz ser, é um produto protetor do nosso aparelho digestivo. E quando fui ver a bactéria que existe nele, são 10 bilhões de bactérias dessa mesma bactéria, eu fiquei curioso a ponto de pesquisar na inteligência artificial, na própria Gemini, que é a inteligência que rege aqui essa sala, o Google, né? A Gemini é a inteligência artificial do Google. E eu perguntei, o que é isso? Que bactéria é essa? Então, vejam bem o que eu encontrei pesquisando sobre esta bactéria. Eu vou ler aqui. Essa bactéria se chama Bifidobacterium animalis subslactis HN019. É um palavrão, mas em termos de microbiologia, quem entende vai perceber o que é essa bactéria. Ela é uma cepa, quer dizer, um tipo específico de bactéria probiótica, amplamente estudada por seus benefícios à saúde humana, especialmente no sistema digestivo e imunológico. Não é só digestivo, é imunológico, tá? Aqui estão alguns pontos principais que a Gemini me citou. Bom, o que é e de onde vem essa bactéria? Essas bactérias são um dos grupos mais importantes de bactérias que compõem a nossa microbiota intestinal, isto é, a nossa coleção da flora intestinal do ser humano. Elas são bactérias gram-positivas, em formato de bastonete, e não formam esporos, que é uma vantagem. Essa linhagem especificamente foi isolada originalmente no iogurte e se destaca por sua alta resistência às barreiras naturais do corpo, como, por exemplo, a acidez do estômago e os sais biliares. Elas chegam, por conta disso, vivas ao intestino grosso, que é onde elas atuam, né? Os principais benefícios dessa bactéria. Essa é uma das cepas mais documentadas na literatura de microbiologia e na literatura científica. Os efeitos principais incluem, número 1, saúde digestiva. Ela é eficaz na redução do tempo de trânsito colônico, isto é, o tempo de permanência do bolo alimentar na região dos intestinos, tá? Traduzindo assim para leigo. Então, isso faz com que o alimento se movimente rapidamente pelo sistema digestivo, sendo uma aliada comum ao combate à constipação, isto é, a prisão de ventre, e ao famoso inchaço abdominal, que é justamente quando eu começo a fazer uso. Antes que alguma outra coisa aconteça, quando eu sinto que está tendo uma distensão abdominal, eu já vou tomando o probiótico. Outro, fortalecimento imunológico, que muita gente não sabia. Os estudos indicam que a HN019, ou perdão, HNO19, pode aumentar a atividade de células de defesa, como os linfócitos e as células chamadas natural killer, isto é uma sigla NK, são as células que naturalmente atuam defendendo o nosso organismo contra agressores externos, auxiliando o corpo a combater infecções. Olha que maravilha, isto é um antibiótico natural, né? Outro benefício, equilíbrio da microbiota, isto é, daquela quantidade de bactérias que normalmente habitam o corpo sadio. Ela ajuda a reduzir a presença de bactérias patogênicas, bactérias ruins, no intestino, promovendo um ambiente mais saudável para as bactérias benéficas. Então, há um equilíbrio proporcionado pela ingestão dessas 10 bilhões dessas bactérias, no sentido de equilibrar a quantidade de bactérias que nos fazem bem. E onde que ela é encontrada? Geralmente encontrada nos probióticos, que é o nosso caso do probiótico Flora Balance Nutrilite, marca da Amway. E em alguns alimentos também, alguns iogurtes enriquecidos, leites fermentados, até fórmulas infantis também se encontra
essa cepa de bactérias. Aí a pergunta, se ela é segura? Ela é segura? Sim, essa bactéria ela possui o status chamado GRAS, Generally Recognized as Safe, é uma sigla americana que diz que ela é considerada como segura para o consumo humano, por agências reguladoras internacionais. Então, este é um certificado, esse GRAS, internacional. É um certificado internacional. Muito bem. Isso aí foi o resultado da minha pesquisa. E por que eu saí pesquisando? Porque a gente tem curiosidade para saber, toda vez que a resposta é passível de ser obtida, o que a gente está ingerindo. Eu já sabia, já tinha confiança plena no produto, porque eu conheço exatamente como funciona a mentalidade da empresa Amway. Eu só quis me aprofundar mais um pouquinho, porque, afinal de contas, eu sou da área de saúde, e eu quis obter mais informações, né? E eu consegui essas informações que me deixaram mais feliz ainda e mais seguro no consumo desse tipo de produto, que é da Nutrilite, que é uma marca que nós já estamos aqui, nós empresários, acostumadíssimos a consumir com muita segurança, né? Então é isso, essa foi a minha experiência, tem sido minha experiência, é um grande amigo, essa caixinha aqui com 30 cápsulas, todas as vezes que acontece algum transtorno que já está prenunciando algo pior, eu já lanço de mão aí, usar uma cápsula, e na grande maioria das vezes, uma cápsula só é suficiente para normalizar tudo. Uma. Então, eu tenho aqui uma farmacinha para me resolver as questões gastrointestinais, que eu posso lançar a mão todas as vezes que alguns sintomas esquisitos começam a acontecer no meu corpo. É isso. Muito obrigado. Muito bom. Vamos aplaudir o Natan. Como sempre, traz informações preciosas para nós, né? Bela pesquisa. Então, pessoal, eu sei que o evento de hoje foi uma maravilha, mas tudo que é bom tem um final, certo? Certo. E com o nosso evento não poderia ser diferente, a gente tem que terminar ele hoje. E nós já estamos até avançando no horário, né? Mas eu quero já deixar para todos vocês o convite para estar aqui na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, que nós estaremos trazendo outros convidados que vão partilhar com a gente o seu conhecimento, a sua experiência, e nós já vamos saber quem são esses convidados assim que a gente sair da sala. É só consultar o nosso grupo, que já vai estar lá o convite para todos, certo? Então, a gente vai se encerrando e vamos aplaudir a nós que fazemos esse negócio para ser um sucesso. Até segunda, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Que bacana, que bacana. Boa noite, até a próxima segunda-feira. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.